Prontinho, pessoal. Bom dia. Vamos dar início, né, continuidade, na realidade, ao assunto de gestão de segurança da informação. A gente estava falando primeiramente, sobre análise de risco, né, hoje a gente finaliza, e a gente conclui, né, fazendo a parte também, uma visão geral de todo o processo, né, de planejamento, de implementação, planejamento e execução de um plano, né, de gestão, de gerenciamento de segurança da informação. Então, assim, a gente tem uma visão geral, né, a gente comentou na aula passada, né, que a gente precisa fazer a gestão de segurança, né, de uma determinada empresa, baseado, né, nos ativos que a gente deseja proteger, né, e, né, também em questões organizacionais, legais, etc. Ou seja, então, as decisões sobre as medidas de segurança que serão aplicadas, elas dependem, né, dessas questões, né, do que a gente deseja proteger, né, e também, né, considerar aspectos da organização e aspectos até mesmo legais que precisam ser seguidos pelas empresas, né. O exemplo de aspectos legais, né, que a gente tem bem visível hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a nível brasileiro, e existem leis semelhantes em vários outros países, certo? Ok? Né? E na aula passada, a gente começou a falar do processo de análise de risco. A gente comentou, né, que a gente tem diretrizes, né, sobre análise de riscos, né, que a gente pode seguir, né? A gente comentou sobre a parte informal, né, ou seja, então fazer um processo mais informal, né, assim, um pouco que ad hoc, né, a gente olha, né, sem seguir nenhum processo formalizado, né, como que a gente vai ver hoje, né, e tomar as decisões em relação aos riscos e às ameaças existentes. Hoje a gente vai falar, descrever esse processo formalmente, porque a gente vai identificar, né, os elementos que a gente precisa considerar nessa análise de risco. Existe também uma forma combinada, né, que é para a gente tentar ganhar um pouco de agilidade, né, além de reduzir custos, né, já que o processo formal ele é mais caro. E esse processo, né, da análise de risco, desculpa, pessoal, né, ele vai resultar em algumas recomendações, né, sobre controles de segurança a serem aplicados. E aí, baseado nesses controles de segurança recomendados, né, é feito um plano de segurança, onde vai ser feita a decisão efetiva, né, de quais controles vão ser aplicados, etc. Certo? A gente vai comentar também esse processo de plano de segurança daqui a pouco. E aí, com base nesse plano que foi elaborado, existe a implementação dos controles de segurança e existe também toda a questão de conscientização e treinamento que é feito. E aí tem a parte de manutenção, onde a gente lida, né, com toda a evolução desse processo, né, a manutenção dos controles de segurança, as alterações que são eventualmente necessárias nesse processo, né, questões de conformidade, né, e gestões de incidente, certo? A gente vai falar hoje, né, nesse primeiro momento, né, da parte, né, de análise de risco formal, para a gente identificar esses elementos e depois a gente continua finalizando todo o processo de gestão de segurança. Certo? Então, a gente fez diversas considerações sobre a gestão de risco e a gente vai falar agora, né, sobre esses elementos, né, de uma maneira, né, formal, né, ou seja, estão seguindo a ideia da análise, né, formal, da análise detalhada, né, certo? Mas, assim, os elementos que a gente colocar aqui, ele existe em todos os processos de análise de risco, tá certo? Então, a gente precisa, né, os elementos que a gente colocar, a gente vai precisar também nos outros tipos de análise, tá certo? Esse processo ele é formal, por quê? Porque ele tem, né, um processo bem definido e bem estruturado, né? Tem fases, né, tem etapas, né, que são relacionadas, né? Então, assim, né,
todo bem estruturado, né? Por isso que ele é detalhado, por isso que ele é formal, né? E tenta, né, fazer a medição, né, precisa do risco, né, inerente, né, aos vários cenários que a gente está analisando, né? E quando a gente fala de risco, a gente fala de dois elementos. A gente fala de probabilidade, né, de um risco ser concretizado, e a gente fala de impacto, a gente fala de consequência, né? Lá na primeira aula a gente falou que o risco, né, é uma forma que combina a probabilidade com consequência. Então, assim, nesse processo de análise, né, e vale para qualquer outra análise, o que é que a gente quer? A gente quer fazer esse cálculo, certo? De qual o risco envolvendo, né, uma determinada ameaça, um determinado ativo, tá ok? Né? Como ele é um processo muito estruturado, né, um processo bem formalizado, então, às vezes, né, ele requer um custo maior, né, e até mesmo pessoas, recursos, experiências e tudo mais, certo? Então, não vai ser adequado em todos os cenários, né? Com base nisso, a gente tem a possibilidade de combinar, como eu falei. Então, assim, por exemplo, a gente quer, né, fazer um processo o mais rápido possível, né, certo? Então, normalmente a gente inicia, né, com todas as recomendações padrões, né, já existentes na literatura, né? E aí, a partir daí, a gente vai analisando, né, os cenários específicos da organização, certo? Para incluir esse processo dentro da análise de risco. Ou seja, já tem coisas prontas, então a gente aproveita tudo que já está pronto e vamos focar nas particularidades da organização, tá certo? Então, assim, algumas decisões podem ser feitas de maneira, né, informais, né, assim, sem esse processo formal que a gente citou, né, para a gente ter uma ação rápida. Eventualmente, por exemplo, numa primeira rodada, a gente faz uma análise informal para já fazer um plano, para já começar a resolver os problemas de segurança, e aí depois a gente vai realimentar esse sistema de uma forma mais formal, né, de um processo mais detalhado, certo? Beleza? Ou seja, então essa é uma forma da gente pensar numa abordagem combinada, né? E aí a gente acaba tendo, né, eventualmente, né, uma melhora, né, no custo-benefício nesse processo de análise de risco, certo? Beleza? Né? Então, assim, tem toda uma parte que é obrigatória, né? Então a gente precisa pensar também, né, nessas restrições legais que a gente tem, né? E a gente pode incluir, né, deve incluir também a, as, as restrições associadas às regras de negócio, tá certo? Beleza? E aí a gente tem que focar, né, sempre, né, na questão da defesa, né, em relação aos riscos existentes. Então, como tem um processo, então a gente tem essas etapas. Por mais que as outras etapas informal não tenham essas etapas definidas, os elementos que a gente tem aqui, eles são, né, também resultantes capturados de alguma forma na análise informal, né? Tá ok, pessoal? Certo? Então, assim, a gente vai detalhar esses elementos dentro do processo formal, mas, assim, análise de risco, o risco é o quê? É probabilidade versus impacto. Então, mesmo na análise informal, a gente captura, né, né, de uma maneira intuitiva, de uma maneira ad hoc, às vezes, a gente pega primeiro, né, a probabilidade, depois o impacto, ou então o inverso, sem uma ordem bem definida, né, mas a gente captura esses elementos também. Beleza? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Então, assim, vale destacar, pessoal, que na figura do livro, esse desenhozinho, ele está mais expandido, está mais detalhado, certo, pessoal? Aqui, para caber nos slides, ele foi compactado aí nesse processo, né? Então, assim, a gente tem toda aquela etapa preliminar que a gente falou na aula passada,
né, de identificar aspectos organizacionais, de identificar aspectos legais, de identificar quais são os ativos que a gente vai analisar, certo? Beleza? Os elementos que vão fazer parte dessa análise de risco, certo? Ou seja, então são vários aspectos aqui que a gente tem, né, antes de iniciar o processo, certo? E aí depois a análise de risco, né, que ela tem algumas atividades dentro desse processo que seguem uma determinada ordem, certo? E aí o que é que a gente tem? A gente tem a identificação de ameaças, né, e a identificação de fontes de ameaça. São duas coisas diferentes, certo? A ameaça é, por exemplo, um vazamento de dados. Fonte de ameaça é, por exemplo, uma comunicação, né, de informações por um canal pela internet. Né? Então, tem a captura de dados ali envolvido. Tá certo? Ou seja, então a gente consegue capturar esses dois elementos. E aí a gente tem a identificação de vulnerabilidades. O que é que acontece, pessoal? Existe ou uma análise preliminar, certo? Ou, diante do processo ser cíclico, né, o final da análise anterior, né, se a gente voltar lá para o início, deixa eu voltar aqui, né, o final desse processo aqui, né, teve um incidente, etc. Ou seja, então teve uma análise de segurança, foi detectado, né, uma vulnerabilidade, e a gente tem a realimentação desse ciclo, certo? Ou seja, então pode ser uma análise preliminar, ou pode ser um processo, né, uma vulnerabilidade encontrada preliminarmente, tá certo? Ou seja, então, a gente tem, né, essas vulnerabilidades básicas, né, que a gente captura do próprio sistema, né, numa análise preliminar, ou então de um ciclo anterior, ou vulnerabilidades relatadas na literatura, né, de uma maneira já bem comum. Né? Por exemplo, se a gente está usando uma determinada plataforma, né, estou usando, por exemplo, um servidor web, né, Apache, numa determinada versão. E aí tem uma vulnerabilidade conhecida dessa versão relatada na literatura. Ou seja, então a gente já consegue identificar algumas vulnerabilidades realmente existentes nos sistemas computacionais. E aí a gente tem o quê? A probabilidade, né, de ocorrer, né, de um ataque ser executado nesse sistema, e a gente tem um impacto. E esses dois valores é o que entram na forma do cálculo do risco, né, que é o produto impacto versus probabilidade. Né? Apesar de a gente estar num processo formal, esses valores eles podem ser qualitativos. Né? Não, às vezes a gente não consegue mensurar precisamente, né, num valor quantitativo, né? Ou seja, então, eventualmente a gente tem uma análise, né, qualitativa nesse processo, certo? Beleza? Né? E aí a gente tem, né, esses passos auxiliares, né, que é de anotar, né, os resultados desse processo de análise, né, e de sempre estar, né, revisitando, né, fazendo a manutenção, né, esse processo está sempre sendo realimentado, né, porque as coisas não são estáticas, né, certo? Ou seja, então o que eu falei lá da etapa inicial, né, do contexto, né, da preparação, né, para fazer a análise de risco, a gente tem os ativos que vão ser analisados, a gente tem os parâmetros para análise de risco, esses parâmetros que eu não comentei. Que parâmetros são esses? A gente precisa definir na empresa, né, o que é que vai ser aceitável, quais são os riscos aceitáveis. Certo? Um desses parâmetros é exatamente isso. É claro que a gente tem, por exemplo, aspectos legais e regulatórios que a gente tem que tratar, certo? Beleza? Né? Mas a gente vai ter um risco residual. A gente vai comentar sobre esse contexto, né? E sempre vai ter um risco residual. E aí você vai setar aqui, nesse contexto, qual o risco residual que você considera, que a empresa considera como aceitável. Tá certo? Beleza? Que é exatamente esse risco, né? Apetite, ó.
Beleza? Esse apetite, né, esse nível, né, de risco, ele faz parte desses parâmetros, né, além dos elementos que a gente já colocou anteriormente, né? E aí, nesse processo, né, desse contexto, a gente consegue já capturar um cenário, né, que vai de encontro à probabilidade, né, que a gente vai medir lá na frente, probabilidade, que é o quê? Né, que é referente a próprio tipo de negócio que a empresa pertence, né? Por exemplo, empresas financeiras, empresas governamentais, né, têm, tem um contexto em que existe uma, uma intenção maior de sofrer ataques, né? São mais visadas, né? Do que, por exemplo, empresas na área, né, de educação. Eu não sei se vocês ouviram, né, teve alguns anos atrás um problema nos servidores lá no sistema da Nova FAP, se eu não me engano. Alguém ouviu lembra desse caso? Vou falar já já, Jefferson, quando falar do ataque. Alguém lembra desse caso da Nova FAP, que os sistemas tiveram algum problema? Alguém ouviu? Eles tinham conseguido acesso, eu acho que era a informação dos alunos, se eu me lembro bem. Pois é, não. Ataques. Ou seja, então, assim, a gente tem ataque, né, nos mais diversos, né, foi em 2017, perdão, né, tá relatado aqui, ó, 8 casos e tal, né, aí a Nova FAP tirou do ar, né, certo? E aí tem aqui algumas coisas sobre o que poderia ser feito, etc. Ou seja, então, assim, as empresas, de maneira geral, todas são potenciais alvos. Só que, assim, existe um interesse maior em comprometer sistemas governamentais, em comprometer sistemas bancários, tá certo? Beleza? Ou seja, então, acaba que a gente precisa ter uma preocupação maior, certo? Nesses tipos, né, de negócios, né, onde a gente está aqui nessa tabela como sendo mais vulneráveis, né? Na realidade, é mais visados, vamos assim dizer, tá certo? Beleza? Né? E aí, com isso, você tem que ter uma preocupação maior, né? E aí você tende a ter um rigor, né? Um nível de risco mais elevado, tá certo? Beleza? E aí você tende a, a querer, né, a buscar um risco residual bem menor, tá certo? Ou seja, então, essa é uma questão. Ela vai envolver, obviamente, na probabilidade do ataque. Por quê? Porque um dos fatores na probabilidade do ataque, né, um desses fatores, né, de um ataque ocorrer, vai ser exatamente o interesse de alguém atacar aquele sistema. Se eu tenho sistemas com maior interesse, então eu aumento a probabilidade. Se eu tenho sistemas de menor interesse, eu reduzo a probabilidade. Tá certo? Já entra um pouco na resposta que o Jefferson está calculando. Como eu falei, a gente faz muito isso de maneira qualitativa, tá bom? Então, aí a gente tem a parte de ativos, né, que vão ser analisados, tem a terminologia, que a gente já comentou, por exemplo, a ameaça é só um potencial, né, uma ação potencial que pode comprometer alguma propriedade de segurança. Né? A vulnerabilidade, ela é a falha, né, que pode ser explorada em um ataque. Ou seja, então ela vai estar direcionando ao comprometimento real, ao ataque em si. Certo? E o risco é exatamente a combinação da probabilidade, né, dessa vulnerabilidade existir e de ser explorada, e do impacto, né, da consequência desse ataque. Tá certo? Então, assim, a ameaça, né? A gente já falou de todos esses conceitos, certo, pessoal? Então, estou passando bem rapidamente, né? Então, assim, a ameaça é qualquer ato, né, que possa, qualquer possibilidade, né, que possa ferir uma das propriedades, né, de segurança, algum dos atributos de segurança desejados, né, serviços de segurança desejados. Por exemplo, vazamento de dados, certo? É uma ameaça,
à confidencialidade. Né? Certo? A indisponibilidade de serviços é uma ameaça à disponibilidade. Né? A fraude, né? A personificação, né? Alguém se fazer por outro, né? Se passar por outro, é uma ameaça à autenticidade. Tá certo? Ou seja, então, são nomes genéricos. Tá certo? Aí a gente tem as fontes de ameaça. Né? Essas fontes de ameaças, elas estão relacionadas, por exemplo, com os vetores de ataque, que é outro conceito que a gente tem, certo? Beleza? Né? Eles estão relacionados com vetores de ataque. Né? Ou seja, quais são os pontos, né, da aplicação que podem, né, podem sofrer algum ataque, né? Pode ser entradas, né, para essas ameaças. Tá certo? Por exemplo, né, a comunicação em rede. Né? Então, a comunicação é um ponto que a gente pode ter um ataque. Né? Se a gente pensar, por exemplo, na urna eletrônica, né, que a gente está novamente falando aí de novo da urna eletrônica, né, a gente tem a urna eletrônica em si, né, como alguma ação na própria urna, como um ponto de ataque, mas a gente tem todos os outros passos do processo de apuração do processo eleitoral. A gente tem o envio das informações da urna para o TRE, a gente tem, né, o processo de apuração lá dentro mesmo, é um outro sistema, né, que pode ter pontos de ataque também, pontos de vulnerabilidades e tudo mais. Ou seja, então a gente tem vários locais, tá certo? Que podem ser relacionados, que podem estar relacionados com essas ameaças, né, que podem indicar, né, locais, né, onde possa haver vulnerabilidades, tá certo? Que é o próximo passo que a gente vai ver. Além disso, a gente tem algumas características inerentes a essas ameaças, certo? A gente tem, né, casos, né, ameaças que são naturais, né, incêndios, né, terremotos, tsunami, né, etc., né? E a gente tem, né, ações, né, acidentais, né, assim, que podem ser realizadas pelo homem, mas de forma acidental, né, sem intenção, ou a gente tem a ação deliberada, né, que aí a gente tem, né, onde a gente entra muito a parte da segurança, né, que a gente pensa, a gente acaba focando, obviamente, em todas as fontes de ameaça, né, em todas essas possibilidades, mas a gente precisa da preocupação, né, de uma ação humana que seja deliberada. A pessoa tenta intencionalmente burlar aquele sistema, burlar a segurança do sistema. E aí a gente tem o quê? A gente tem a motivação, né, para a execução desse ataque. Um dos aspectos da motivação, e essa figurinha, né, esse tipo de ações, de organizações, né, vão ser incluídas aí nessa parte de motivação. A gente tem a questão da capacidade, que é outro fator que vai entrar na parte da probabilidade do ataque. Né? Que é o quê? O know-how técnico que alguém precisa para fazer o ataque. Né? Tá certo? Ou seja, então, a gente precisa da motivação e eu preciso ter capacidade, né? O atacante, na realidade, a pessoa maliciosa, ela precisa ter capacidade de executar um ataque, né? De explorar uma determinada vulnerabilidade. Por exemplo, só para a gente visualizar, existem uma fonte, essas ações aqui que a gente falou, humanas, elas podem ser, né, mesmo que deliberadas, elas podem ser internas ou externas. Certo? Muitas vezes a gente acaba se preocupando muito com essas fontes externas de ameaça. Um usuário de fora, né, que tenta comprometer o sistema. Né? E aí muitas soluções de segurança, elas focam nesse processo e acaba que reduz essa capacidade de alguém comprometer o sistema, maliciosamente. Mas se eu tenho um usuário interno malicioso, ele tem algumas permissões que essas pessoas externas não têm.
Então, aí ele já aumenta um pouco a capacidade dele de comprometer o sistema. Tá certo, pessoal? Né? Ou seja, então a capacidade, né, só para a gente visualizar, né, é claro que tem, por exemplo, né, os conhecimentos, né, do atacante, né? Mas, assim, a gente tem também esses outros elementos envolvidos, né? Se a gente tem um ataque externo, ele tem menos conhecimento sobre o sistema do que algum atacante eventualmente interno. Então, pode ter impacto na capacidade. E aqui a gente tem uma preocupação, a gente precisa se preocupar também com essa parte interna, certo? Beleza? E a gente tem os recursos. Quanto custa executar o ataque? Né? Eventualmente eu posso precisar de algum maquinário robusto para, por exemplo, fazer uma força bruta. Certo? Ou seja, então, esse maquinário ele pode ser caro. Né? Esses três fatores aqui combinados, né, eles entram eles auxiliam, certo? Nessa conta da probabilidade do ataque. Certo? Ou seja, então a gente consegue capturar, mesmo que qualitativamente, a probabilidade do ataque, de um determinado ataque, né, de ocorrência, né, de concretização de uma determinada ameaça, né, baseado em alguns fatores. Né? Eu fiz um artigo uma vez sobre segurança Android, né? E aí esses artigos a gente calculava, a gente usava, por exemplo, para calcular medir essa probabilidade, a gente usou um termo chamado abrangência. Que era o quê? Que era a quantidade, né, de dispositivos comprometidos com determinada vulnerabilidade. Né? Então, a gente estava analisando vulnerabilidades. Então, assim, se eu tenho versões antigas demais no Android, né, a gente tem uma menor abrangência. Então, a gente vai ter automaticamente uma menor possibilidade de ataque. Se a gente tem vulnerabilidade que só é presente em dispositivos japoneses, a gente tem uma menor abrangência. Certo? Porque né, tem menos, né, a quantidade de dispositivos ela é limitada. E isso acaba interferindo na probabilidade de ataque. Certo? Então, né, são elementos, né, quaisquer elementos que possam impactar, né, numa redução ou num aumento, né, da possibilidade de uma aplicação ser comprometida, né, de um sistema como um todo ser comprometido. Beleza? Né? Então, assim, vai entrar, né, por exemplo, né, a própria experiência da organização, né, os ataques anteriores que a organização surgiu, sofreu, etc. Tudo pode entrar nessa análise. E aí a gente tem a identificação de vulnerabilidades. Ela pode ser tanto em sistemas, né, na parte de hardware, software, etc., ou em processos, né, na parte mais organizacional, na parte mais humana nesse processo. Tá certo? Ou seja, então a gente começa a identificar, né, falhas ou fraquezas, certo? Esse processo dessa identificação dessas falhas e fraquezas pode ser em um processo preliminar, de análise de segurança preliminar, né, do ciclo anterior, pode ser da literatura, né, baseado nas versões, por exemplo, dos sistemas já existentes, etc. Beleza? Então, a ideia aí é tentar extrair um pouco, né, dessa visão, né, das vulnerabilidades que existem, certo? Beleza? É claro que a análise de vulnerabilidades, ela está fora desse escopo, né? A gente vai falar, por exemplo, de testes de aplicações seguras, ou seja, então, né, é um ambiente bem maior do que essa análise que a gente está comentando aqui. Tá certo? Beleza? Então, assim, a gente precisa, o que é que a gente está pensando aqui, nesse ponto aqui de vulnerabilidade? A gente tem a ameaça, e essa ameaça ela só vai ser concretizada em um ataque se existir uma vulnerabilidade. E aí a gente começa a tentar fazer esse paralelo, né, entre a ameaça e essa ameaça ser ou não ser real, certo? Dependendo se existe ou não alguma falha, ou se pode ser descoberta ou não uma falha nesse processo. Tá certo? Beleza? Compreenderam, pessoal? Né?
Por exemplo, se eu tenho uma ameaça de SQL injection, né? Vamos pegar um caso, né? Né? Uma ameaça de vazamento de informações, né? E a vulnerabilidade, ela pode ser, por exemplo, né? O SQL injection não está protegido. Mas se minha aplicação for desktop, né? Então isso já reduz um pouco a probabilidade, certo? Então isso tudo vai ser capturado nesse processo de análise. Né? Se eu tenho, por exemplo, um sistema que não está conectado com a internet, né? Então essa questão do vazamento de dados, né? Já não vai ter uma vulnerabilidade, por exemplo, inerente à captura de tráfego, porque o sistema está offline, certo? Então, assim, essas questões, né, elas são capturadas, né, para fazer o processo de análise. Tá certo? E aí, sim, a gente, baseado, né, no que foi capturado anteriormente, né, a gente começa agora a fazer o processo de análise de risco. Né? Fazendo o quê? Capturando a probabilidade e a consequência de um ataque, para a gente poder medir o risco. Certo? Normalmente, a gente tem uma análise qualitativa, mas a gente pode tentar capturar, né, aspectos quantitativos, porque isso ajuda, né, no processo de análise, né, mas é difícil a gente fazer, tá certo? É difícil até, às vezes, fazer de maneira qualitativa, certo? É difícil a gente fazer essa medição, por exemplo, que o Jefferson comentou, né, como deduz a probabilidade de um ataque. Né? As medidas, elas são baseadas na experiência, etc., e às vezes podem não refletir uma realidade, tá bom? Certo? E aí, nesse processo, a gente analisa o quê? Né? Entra em questão outro elemento que entra nessa análise, que é os controles de segurança existentes. Por exemplo, eu já uso, por exemplo, uma conexão SSL, né, nas comunicações seguras, eu uso VPNs, né, para acesso externo à minha empresa, né? Ou seja, então a gente começa a identificar como essas ameaças já estão sendo tratadas pela empresa. A gente tem que lembrar que o processo é cíclico, né? Então a gente vai passar várias vezes por essas etapas e aí a gente já tem, obviamente, controles implementados. Tá certo? Beleza? Então a gente vai ver o que é que já existe de segurança nesse processo. E aí os controles de segurança, eles podem ser técnicos, né? Certo? Né? Por exemplo, né, o uso de VPN, o uso de conexões SSL, certo? Pode ser em relações a processos, também se encaixa, né, como técnico também, né, a questão de você ter, né, uma norma a ser seguida, né, um processo bem definido, né, a ser seguido para fazer, por exemplo, o teste de penetração. Minha empresa é uma empresa de desenvolvimento de software, por exemplo, tem desenvolvimento de software lá dentro. Então, assim, existe um processo de teste de penetração, né, então um processo técnico, por mais que não seja uma solução em software, né, ela pode usar soluções em software nesse processo, mas ela não é só solução software, né, mas é um processo técnico envolvido. E aí a gente tem a parte operacional, é onde entra o fator humano no processo. Certo? É onde a gente tem a execução dos sistemas, a execução dos processos definidos por um homem, né, por um funcionário da empresa. Certo? E aí a gente tem pontos aí, obviamente, de falhas, já que esse ponto é o ponto mais crítico, né, tido por muitos como o ponto mais crítico de segurança. Né? E a gente vê isso na prática, quando a gente vê os ataques que são realizados. Um dia desse eu li uma postagem de um blog de segurança, né, que fala exatamente isso. Né? A mídia, ela relata, às vezes, os ataques de segurança que ocorrem de uma forma muito simplória, como se o problema fosse no sistema, muitas vezes. Certo? Ataque explora, fraqueja, fragilidade, né? E ela diz de uma fragilidade muito simples do sistema. E aí, quando você vai ver a descrição do que aconteceu, foi exatamente um usuário, por exemplo, fornecendo um código de SMS, certo? Né? Ou então um usuário caindo, né, no e-mail de spam. Né? Ou seja, então aí fica simples, né, o ataque. Né? Depois que dessa primeira etapa, né, onde entra o fator humano, né, o resto do ataque ele vai ser simplificado.
certo? Ou seja, então é importante a gente pensar nesses aspectos operacionais, tá certo? Então, nesse processo todo, a gente vai analisar por quê? Porque as propostas que vão ser resultantes podem ser modificações, pode ter atualizações desses controles, etc. Então, vai depender também do que já existe de segurança, tá certo? Existe, né, entrevistas, né, checklist, né, existem estratégias para todas essas etapas que a gente citou, existem estratégias para a gente obter as informações desejadas nessas atividades, né? E aí vamos agora para a probabilidade. Então a gente tem, né, raro, a gente tem improvável, possível, né, provável e quase certo, né? Aqui no caso aqui qualitativamente falando, foi detectado, né, pelo autor 5 níveis de probabilidades diferentes, certo? A gente pode ter na literatura outras classificações, outras divisões, tá certo? Beleza? Por exemplo, um vazamento de dados, né, num sistema offline, né? Então, é um processo que é mais raro, tá certo? Um processo talvez improvável, né? Um SQL injection numa aplicação desktop pode ocorrer, né? Mas, né, é algo bem improvável, né, que aconteça, certo? A gente tem os possíveis, né? A gente tem os prováveis, né? Provável, ataque de DDoS, né? Certo? Beleza? Né? Então, a gente tem aí, né, essas classificações, e aí você tenta, né, a experiência, aí vai entrar a experiência do analisador e tudo mais nesse processo. A gente tem um impacto, né, o Stalin dividiu em 6 níveis: insignificante, menor, moderado, médio, catastrófico, né, e o fim dos dias aí, né, o pior de todos aí, né, o fim do mundo, né, nesse último exemplo, tá certo? Ou seja, então, a gente tem aí vários níveis também diferentes, e aí, às vezes, a precisão em colocar, né, em atribuir um determinado impacto, uma determinada consequência, ela não é simples, você pode ficar na dúvida aí, né, se é catastrófico ou se é o fim de todos os mundos, né, tá certo? Ou seja, então, eventualmente, essa dúvida pode ocorrer, tá certo? Né, onde você vai classificar, né? Mas tem aí as definições, né? O livro ele traz essas definições expandidas, certo? Né? De cada um, né, dessas classificações, né? Certo? O risco é insignificante, né, quando não tem nenhum prejuízo, né, nenhuma reação, né, ao funcionamento da empresa ou à perda financeira da empresa, né? A gente tem riscos menores, né, quando a gente tem um determinado impacto, né, por exemplo, né, perdi uns dados, restauro aqueles dados, né, e aí eu vou ter um impacto inerente a esse processo, porque eu vou ter que perder um tempo restaurando os dados, etc. e tal, e aí a gente tem um risco, né, menor, né, porque a gente não perdeu informação, mas a gente precisou aí executar um procedimento de recuperação, né? Dependendo do cenário, essa mesma ação ela pode ter uma consequência maior, porque se eu levar, por exemplo, um dia para fazer um backup, 2 dias para fazer um backup, né, eu posso ter uma perca maior ou menor de dados, né? Então, aí a gente vai aumentando eventualmente, mesmo com o mesmo evento, a gente pode ter consequências diferenciadas, baseado em qual sistema ficou indisponível ou por quanto tempo esse sistema ficou indisponível, só para citar um exemplo. Tá certo? Beleza? Né? Então, assim, a gente tem aí a classificação, né, a mensuração qualitativa, né, de qual seria o impacto de um determinado ataque. Né? Tá certo? Né? Um incêndio, né, a gente já vai ter, né, uma demolição, um terremoto, né, que destrua a sede de uma empresa, a gente já tem uma consequência maior catastrófica, né? Vai depender se a gente tem, por exemplo, um backup externo, né?
se a gente tiver um backup externo, a gente reduz um pouco a consequência desse ato, né? Então, tudo isso está sendo levado em consideração. Beleza, pessoal? E aí a gente tem, né, a combinação da consequência com a probabilidade, certo? E aí a gente tem um risco. Risco extremo, risco elevado, risco médio, risco baixo, né? Quando a gente combina, né? É claro que quanto maior a probabilidade, maior o risco, né? Quanto maior a consequência, maior o risco, né? Então a gente vai ver uma tabelinha onde a gente tem essa metade aqui, né? Onde a gente tem maiores consequências, por mais que raros, a gente tem um risco elevado, e onde a gente tem, por mais que uma consequência moderada, como é algo quase certo, a gente tem também um risco bem elevado, certo? Então, essa aqui é uma tabelinha que mostra um pouco o relacionamento entre esses dois elementos. Ficou claro aí, Jefferson, mesmo que informal aí essa análise, né? Informal não, mesmo que qualitativa, né, que a gente consegue fazer algum tipo de mensuração. Questão aos impactos, né, eu falei vários elementos que entram no cálculo da probabilidade. Em relação à consequência, a gente pode ter aí, por exemplo, o tipo de informação que foi capturada, né? Ou então, por quanto tempo o sistema fica indisponível, certo? Ou seja, então, esses fatores, a perda real financeira, né, se a gente conseguir mensurar, né? Por exemplo, o computador quebra, então comprar um novo computador, então aquele computador tem um custo, certo? Então a gente tem a perda financeira, né? Em determinados casos a gente consegue fazer a mensuração financeiramente, né, de alguma perda, né, de algum impacto, tá certo? Né, por exemplo, né, os bancos eles conseguem, né? Se eu ficar, por exemplo, com o Banco Brasil 30 minutos fora do ar, eles sabem quanto eles perderam de dinheiro ali naquele momento. Eles conseguem mensurar um pouco aquilo ali, tá certo? Por mais que esse valor não seja preciso, tem alguma falha nesse processo de mensurar esse valor, mas ele consegue ser calculado ali em algum momento, certo? Beleza? Né? Aqui a gente colocou, por exemplo, aqui em falhas catastróficas, né, e questões também onde a gente tem pessoas envolvidas, né? Ou seja, se a gente tem uma falha que pode levar, né, à morte de alguém, ou alguma coisa do tipo, né, a gente tem essa falha, né, essa consequência como sendo elevada. Né? Ou seja, então, alguns elementos, né, que a gente pode analisar, certo? Quando a gente tenta calcular a consequência, né? Aqui tem, por exemplo, né, dias, né, que o sistema fica fora do ar, né? Certo? Beleza? A gente tem questões legais envolvidas também, né? Que podem resultar em crimes, né? Então a gente aumenta a consequência se existe uma lei, né, para que uma determinada ação, porque a gente busca sempre proteger uma determinada ação, então é um impacto. Se aquela ação, se aquela ameaça for concretizada, automaticamente ele aumenta, tá certo? Beleza? Vocês são elementos que entram nesse cálculo do risco. Ok, Jefferson? Ok, pessoal? Ok, professor. Tá? Então, assim, no processo, né, final, o que é que a gente tem aqui? Né, só para a gente exemplificar. Ativo, né, roteador de internet. Vulnerabilidade, né, ameaça, né, que colocada junto, até porque eles têm tão intimamente relacionados, às vezes esses conceitos não ficam tão fáceis da gente separar, né? Então ele colocou aqui junto, aí colocou um atacante externo, né? Já colocou aqui, por exemplo, a fonte, né, do ataque, né? Um atacante externo fazendo algum tipo de ação, né, dentro do roteador, né? O que é que a gente tem como controles existentes previamente, né? Passwords, né, daquele roteador, né? A possibilidade, né, dependendo do contexto onde está inserido, né? E dessa falha, né? Por exemplo, se o password for padrão, né? Essa probabilidade aumenta, né? Então está aqui como possível. A consequência está como moderada, né? Vai depender de que tipo de ações, que aqui é só um exemplo, né? Mas
vai depender de que tipo de ações esse atacante consiga fazer dentro desse roteador, né? Possivelmente, né, ele não vai conseguir, eventualmente, acessar informações confidenciais, ou seja, então isso baixa um pouco o risco, né, baixa um pouco a consequência. Né? Quando eu faço a combinação, né, o risco fica elevado, né, possível e moderado, se a gente olhar aqui possível e moderado, risco elevado na tabelinha. Né? E aí tem, né, um fator que vai ser utilizado lá na frente, né, no restante do processo, que é a prioridade, né, em tratar aquele risco. Tá certo? Aí a gente tem destruição de um data center, né, a vulnerabilidade, né, é um acidente, né, um fogo, né, incêndio, etc., né, acidental, certo? E aí não tem nada, por exemplo, nesse caso, né, na empresa não tem nada, né, a probabilidade é improvável, é baixa, mas a consequência acaba sendo maior porque se perde tudo. Né? E aqui nesse caso ele usou como exemplo prioridade 2. E aí tem, assim, o que é que significa esse risk priority? Né? Vai ser a prioridade que esse risco vai ser tratado. Né? Quem está analisando, quem vai implementar as soluções, vai focar, nesse caso, primeiro no roteador. Né? Talvez, né, por ser mais provável, talvez por ser mais barato, né, fazer o tratamento desse risco. Né? Ou seja, então, né, vai depender aí, pode depender de alguns aspectos para determinar essa prioridade. Né? Aqui não tem nenhum aspecto visivelmente legal. Né? Eventualmente, se você tiver algum aspecto legal, né, esse aspecto legal, ele vai ter uma prioridade maior. Tá certo? Beleza? E aí a gente vai ter exatamente uma tabelinha onde onde a gente vai ter que pensar quais são os riscos que vão ser efetivamente tratados depois desse processo de análise. Então, a gente tem o risco level, né, que a gente calculou aqui, por exemplo, e a gente tem os custos, né, para fazer o tratamento do erro. Né? Então, assim, quanto mais baixo é o risco, né, e mais caro é o tratamento, a gente vai entrando nessa área que a gente não é economicamente aceitável. Se a gente tem uma solução barata, né, e um risco alto, então, obviamente, a gente vai tratar aquele risco da melhor forma possível. E aí a gente tem um lado, né, onde a gente precisa analisar com calma se existem recursos e se vão ser tratados ou não aquele determinado risco. Eventualmente, né, aqui nesse meio termo aqui, pode ter algum aspecto, né, pode ter algum item que tenha leis envolvidas. Então, automaticamente, ali a gente vai dar uma prioridade e vai atacar também aquele risco. Né? Tá certo? Outro ponto que a gente pode ver nesse momento é como é que a gente vai tratar os riscos. Né? Então, a gente tem alternativas. A gente pode simplesmente aceitar aquele risco. Por exemplo, o risco de um incêndio é muito baixo, né? Certo? E o custo é muito elevado para a gente tratar. Então, a gente vai aceitar aquele risco. Né? A gente pode transferir o risco. Né? Beleza, é muito caro para a gente corrigir, mas eu posso contratar uma empresa de seguro, né, para reduzir meu dano caso esse risco seja concretizado. Então, eu posso pegar e assinar um seguro. Certo? Eu posso simplesmente evitar o risco, né? Ou seja, eu posso, se eu tenho um risco muito elevado, né, de um determinado ativo, etc., eu posso simplesmente, esse risco é elevado por quê? Porque a máquina ela está conectada na internet. Então, se eu desconectar aquela máquina da internet, né, eu elimino o risco porque, né, a gente não vai ter mais a vulnerabilidade, né, de uma captura ali pela internet, de alguém acessar aquela máquina, né, sem ser localmente. Né? Então, estou evitando o risco. Certo? O problema desse cenário é o quê? É que você pode tratar com atividades que não vão poder mais ser desempenhadas. Né? Então, né, a gente tem que lembrar, pessoal, que o risco, né, ele sempre vai existir. Né? A possibilidade de uma vulnerabilidade, ela sempre vai existir. Então, quando a gente fala em soluções de segurança, quando eu estou falando aqui de evitar, eu estou realmente desabilitando uma determinada atividade.
né, ou um determinado sistema, para eliminar o risco totalmente. No mais, a gente tem sempre soluções para prevenir um ataque. Né? Se vocês lembrarem lá das soluções que a gente cita para prevenir, ou para detectar, ou para se recuperar de um ataque. Ou seja, prevenir, né? A próprio nome, né, já não é algo que determina que não existe a possibilidade. Quando a gente aplica a criptografia, quando a gente usa um SSL, por exemplo, a gente busca prevenir a captura de tráfego. Né? Na realidade, a leitura não autorizada, a captura ela continua acontecendo. Mas a partir do momento que aquela implementação do SSL tiver alguma falha, né, ou a partir do momento que alguém tiver um computador super caro e fazer lá o teste da força bruta, né, e decifra tudo, ou seja, então a gente já teve o comprometimento daquela informação, tá certo? Então aqui eu estou falando em evitar realmente, certo? Em desabilitar a internet, em desabilitar uma determinada atividade, o que é algo não muito comum, certo? Beleza? Né? E aí, no mais, o que a gente tenta? A gente tenta exatamente trabalhar nessas ações de prevenir, de detectar ou de corrigir, né? Reparar. Quando eu falo, por exemplo, em prevenir, eu estou trabalhando com o quê? Com a redução da probabilidade. Certo? Se eu uso um SSL da vida, uma comunicação de VPN, por exemplo, eu estou trabalhando com a menor probabilidade de um ataque ser executado. Eu não estou trabalhando com evitar um ataque. Quando eu trabalho, por exemplo, com dispositivos para reparar, né, e para também detectar, né, eu estou trabalhando, né, por exemplo, com a redução da consequência de um ataque. Tá certo? Porque aí a detecção ela vai trabalhar no primeiro momento, né, para identificar que está ocorrendo um ataque, e aí a gente vai, tendo esse ataque detectado, a gente vai entrar em outros processos que vão reduzir os danos, né, de um ataque. Né? Por exemplo, né, quando aquele ataque de ransomware ataca uma empresa, né, a gente teve o exemplo aí do WannaCry, o pessoal saiu desconectando as máquinas para que o vírus não se propagasse para todas as máquinas da rede. Certo? Beleza? Ou seja, são ações de resposta, certo? A um ataque detectado. Né? Então, detecção, vou botar aqui junto com resposta. Certo? Para reduzir o dano. E aí a gente tem ações mais concretas, né? De reparação, que é para voltar o sistema a funcionar corretamente. Né? Por exemplo, quando eu restauro o backup, eu estou, né, voltando o sistema para funcionar adequadamente. O de resposta, nem sempre a gente está botando o sistema para funcionar adequadamente, não. A gente quer só diminuir os danos daquele ataque. Tá certo, pessoal? Às vezes a gente faz essas classificações, né, elas podem se confundir um pouco. Ok? Certo? E aí, para finalizar, né, o livro, né, do Stalins, ele traz um estudozinho de caso, né, onde ele mostra, eu vou passar rapidamente aqui, sobre uma análise de vulnerabilidade. Então, ele pegou aqui, por exemplo, ele fez aqui vários ativos, né, ele colocou sistemas SCADA, né, que são sistemas, né, inerentes a essas empresas de mineração e tudo mais, são sistemas dedicados, né, o pessoal foi famoso nesse sistema, ficou famoso com aqueles ataques lá das usinas nucleares, né, lá no Irã, etc., que teve vírus que foram colocados. Né? Aí temos bancos de dados, sistema financeiro, né, certo? Sistema de produção, né, eventualmente aqui a gente tem os sistemas web, etc., certo? Beleza? Sistemas de e-mail, né, e tudo mais. Então, a gente tem algumas ameaças, né, aqui colocadas de maneira bem genéricas, né, ataques e erros, né, corrupção do banco de dados, acesso não autorizado, os controles existentes, certo? Né, firewall, né, políticas, né, obviamente, toda vez que a gente tem um firewall, a gente tem as políticas inerentes, por exemplo, ao uso daqueles firewalls, né, certo? A probabilidade, né, de comprometer, né, alguma propriedade, aqui no caso, né, ele já colocou as propriedades, né, no próprio ativo, né,
integridade, disponibilidade, etc. Né? Beleza? Colocou a consequência de cada um deles, né? E aí o cálculo do risco, e aí ele calculou a prioridade aqui de cada um. Observe, por exemplo, que ele deu uma prioridade maior para os sistemas escada, né? Que tem um level menor de risco, do que do banco de dados, que tem um risco maior. Por quê? Porque, eventualmente, aqui nesse caso, a gente tem uma composição legal aí nesse processo. Então, ele precisa tratar essa parte prioritariamente, certo? Ou seja, então aqui é só para exemplificar, né, alguns ativos, né, e um resultado de um processo de análise de vulnerabilidades. Alguma dúvida, pessoal? Então, agora vamos para o próximo capítulo, onde a gente vai falar da visão geral agora depois da análise de risco, né, que a gente foca muito nessa parte de probabilidade, ocorrência, nesses elementos, a gente vai falar da gestão, né, continuar aquele ciclo lá que a gente comentou, né, na gestão, certo, de segurança. Beleza? Então, é todo o planejamento de segurança. Então, a gente tem o quê? Né? A gente tem, né, os riscos obtidos lá na fase anterior. Aqui, novamente, a gente tem uma figura resumida em relação ao que está no livro, né? E aí a gente já comentou até sobre a priorização, ou seja, então tem um processo de análise, onde ele vai ter lá, né, os riscos calculados, etc., e eles vão ter até algumas recomendações, eles podem colocar lá no processo de análise já algumas recomendações. E aí agora é a parte gerencial da empresa, né, depois desse processo feito por uma equipe técnica responsável, então agora, né, a parte da empresa vai decidir o que é que ela vai atacar realmente, né? Então, vai ter uma revisão daqueles registros, daqueles riscos, né, para eventualmente fazer uma classificação prioritária, né, e alterar aquilo que foi feito, e aí você vai ter que fazer a resposta àqueles riscos. Né? Então, a gente tem, por exemplo, aceitar aquele risco, não fazer nada, a gente tem um compartilhamento daquele risco, a gente tem a evitar o risco, né, que é algo não muito comum, como eu falei, e a gente tem a mitigação, que ela vai tratar daquelas duas áreas que eu comentei, né, reduzir a consequência ou reduzir a probabilidade de um ataque, né, já que a gente não pode garantir que aquele ataque não possa acontecer na prática, certo? Beleza? Não tem como a gente garantir nada 100% seguro, né? Então, agora vai entrar um processo de bolar um plano, né, de segurança que vai ser implementado, certo? Ou seja, então, a gente precisa bolar esse plano. O que é que a gente quer aqui? A gente quer esse plano. Só que a gente vai continuar trabalhando em cima da análise de risco para a gente fazer o processo de quê? De selecionar efetivamente os controles que vão ser aplicados, baseado em tudo que foi feito e observando esses aspectos que eu até já tinha comentado, né? A prioridade do risco, né? Que tipo de resposta a gente vai dar, né? E a gente vai analisar quais são as recomendações para a gente poder decidir quais são as que a gente vai realmente implementar, certo? Ou seja, então, né, essas etapas aqui, né, elas vão fazer um processo de análise, né, em cima do resultado da análise de risco, né, para fazer a decisão, né, de quais controles vão ser efetivamente implementados. E aí depois a gente tem a implementação, né, e a gente tem a fase de monitoramento, eventualmente, obviamente, depois aqui a gente tem a parte cíclica que volta tudo novamente. Né? Certo? Se a gente voltar lá para a figurinha geral, né? Então, a gente falou, capítulo 4, ele foca nessa parte aqui. Aí, para fazer a seleção de controles e, consequentemente, desenvolver o plano, né, que são as etapas
né, essas etapas aqui, certo? A gente precisa de algumas coisas, né? A gente precisa de algumas ações a serem executadas, né, em cima da análise feita. A análise ela não é um processo, é um processo só de verificar qual é que está o cenário. Ela não tomou decisão nenhuma. Ela faz algumas sugestões, né, de recomendações, certo? Né? Ela pode, por exemplo, botar para um determinado cenário, ela pode listar várias recomendações distintas para você selecionar depois uma delas, certo? Beleza? Né? Porque não necessariamente você vai selecionar todas, né? Dependendo do cenário. Então, assim, a gente tem as recomendações e aí depois a gente vai selecionar, certo? E aí todo esse processo vai depender, né, de como, né, a empresa, né, vai responder aquele risco, né? Normalmente a gente trabalha, né, com a mitigação, né, certo, daquele risco, né? E também a gente vai ter a questão da prioridade, porque na hora de implementar efetivamente, dependendo dos custos, a gente vai dar uma prioridade maior para esse mecanismo para atender o nosso orçamento da nossa empresa, né? Beleza? Sempre lembrando de fazer o casamento, pessoal, com aquele risco aceitável. Por exemplo, eu posso dar aqui 4 soluções aqui de controles, né, que vão... E um vai ser uma solução muito cara, por exemplo, mas que vai resolver meu problema de risco, né? Ou seja, então o risco residual vai ser low, né? O risco que ficar. E essa outra solução aqui, ela é baratinha, mas ela deixa um risco residual médio. Então, agora, nesse processo aqui, né, é onde vão ser feitas, né, as discussões para saber, né, quais vão ser os mecanismos que vão ser implementados, né, na prática. Beleza? Tá ok, pessoal? Tem algum comentário aqui? Né? Então, controle de segurança, né, que é o foco aqui, né? Que a gente vai selecionar controles de segurança, esses mecanismos de segurança, né? São qualquer o quê? Qualquer mecanismo, né? Qualquer ação que a gente desenvolva para trabalhar com a prevenção, né, de uma violação de segurança, né, para trabalhar com a minimização do dano. Certo? E aí pode ser o quê? Pode ser dispositivo, pode ser software, pode ser procedimento, certo? Pode ser qualquer medida que se tome para fazer isso, certo? Né? Aí aqui tem, né, diminuir o dano, né, prevenir, e tem, né, a descoberta, né, e a ação de alguma ação corretiva, né, em caso de ataque. Tá certo? Que são os tipos de mecanismos que a gente falou. Então, assim, vai entrar mecanismos aqui técnicos, né, mas entra também os mecanismos operacionais que a gente comentou, né, a parte humana, né, desse processo. Então, aqui, né, controles técnicos, né, uso de hardware, software, né, dos sistemas para prover segurança, né, certo? Né? Controles operacionais, o que é que a gente tem? A gente tem, ó, implementação by people, né, pelas pessoas, certo? Ou seja, né, eles estão relacionados, né, por exemplo, eu até falei, pessoal, que lá atrás, que alguns procedimentos podem ser classificados aqui como controles técnicos, certo? Ou seja, eu posso ter bem aqui um procedimento para entrada de visitantes. Num determinado ambiente, certo? Beleza? E aí o controle operacional vai o quê? Vai tratar, ó, a correta implementação, né, desses mecanismos, né? Esse protocolo que foi feito está sendo seguido adequadamente? Tá certo? Por exemplo, então aí entra no controle operacional, né? Entra muito aqui nesse processo uma parte de conscientização, de monitoramento, né? E até mesmo de identificar problemas nesses processos que foram feitos. Às vezes você bota um processo tão restritivo que acaba que você não consegue usar ele na prática dentro de uma empresa. Então você vai precisar adaptar para ele se tornar mais adequado. E os controles de gerenciamento são esses que a gente está falando aqui, né?
Ou seja, então, são esses mecanismos, né, essas políticas que a gente faz para, né, elaborar, né, selecionar, fazer análise de risco, né, implementar o plano de segurança, escolher, né, as soluções dos controles que vão ser implementados, etc. Né, se eu pegar aqui uma tabela, né, então a gente tem o planejamento, né, a análise de risco, certo? Aquisições de serviços, né, outro sistema, outro controle de segurança, né, que faz parte do planejamento, né, que é antes de você implementar, por exemplo, eu vou comprar um data center, eu vou contratar nuvem, etc. Então, ele vai entrar aqui na parte de gerenciamento. E aí a gente tem, né, treinamento, né, a gente tem plano de contingência, resposta de incidentes, certo? Como elementos, exemplos de controles operacionais, porque vai envolver mais essa parte da pessoa. Por mais que a gente faça um planejamento, a gente tem a execução de tudo isso, certo? Daqueles sistemas tudo. E os controles técnicos, controle de acesso, né, sistemas de autenticação, né, proteção de sistemas, etc., comunicação segura, né, tá aqui a comunicação, né, e tudo mais. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? E aí esses sistemas, esses controles, eles vão estar encaixados, né, em algum desses aspectos, né? Controles preventivos, controles de detecção de recovery, né, de recuperação, controles de resposta, né, certo? E tudo mais. Né? Por exemplo, um plano de gestão, né, de resposta a incidentes, né, ele está relacionado, né, aqui com a recuperação, né, detecção e controles de resposta, né? Então, são aquelas classificações que a gente fez, né, lá no início da disciplina, né? Os controles preventivos, né? Os controles de detecção, controles de resposta, controle de recuperação e tudo mais. Aqui ele fez uma nova classificação que são controles de apoio, né? São controles genéricos que estão interligados com vários controles, né? Pode ter controles que estão relacionados com vários outros controles, então são controles de apoio, tá certo? Por exemplo, os controles gerenciais, né, eles podem estar classificados aqui como controles de apoio, porque eles vão estar ligados com vários riscos, né, diferentes, com vários cenários diferentes. Ok, pessoal? E aí, nesse processo, né, é o que a gente vai mensurar agora, o que é que vai ficar de risco, dependendo do controle que a gente for querer implementar. Né? Então, assim, eu tenho todo o processo de análise de risco, eu tenho as recomendações, essas recomendações, elas vão envolver novos controles ou aprimoramentos nos controles existentes, né? E essas soluções, elas vão impactar, né, no impacto, certo? Vão impactar, né, na probabilidade, certo, de um ataque, né, na quantidade de erros, certo? Beleza? Né? Vão impactar numa vulnerabilidade específica, numa ameaça específica, né, que também está a ver com a probabilidade de um ataque. Tá certo? Ou seja, então a gente tem aqui uma redução da probabilidade, uma redução do impacto. É como se eu voltasse para aquela tabela. Né? Eu fiz uma análise preliminar, aí eu tenho lá um risco alto, né, high, e aí eu aplico um mecanismo de segurança que vai reduzir o impacto para low, né? A probabilidade para baixa e o impacto para minor. E aí, automaticamente, eu vou recalcular esse risco de high, ele vai baixar para low por conta, né, desse risco residual, mas vai ficar o risco aqui, tem um recálculo aí, e ele fica um valor, não existe risco zero. Beleza, pessoal? Ok, pessoal? Certo? E aí eu posso fazer esse risco residual separado, né? Para cada controle individual, né? Para controles diferentes. Controle 1, controle 2, controle 3, posso calcular individualmente e posso fazer uma análise custo-benefício, certo? Desses controles. A gente tem que ver o quê? A gente tem que ver as questões legais da organização, né? A gente tem que ver as questões
operacionais da própria organização, mas a gente tem que ver os recursos disponíveis, certo? Beleza? Ou seja, então, assim, por exemplo, a gente tem a possibilidade de ter um backup, a gente tem aqui, discutimos bastante sobre o backup, né? Então, a gente tem a questão do fogo, né? Do incêndio, do terremoto e destruir tudo, né? Mas você criar um novo banco de dados no outro local, isso é caro. Então, você pode, ali, dentro dos recursos disponíveis, pensar no meio termo. Não, a gente vai ter nosso data center aqui local, né, mas aí a gente contrata uma empresa de nuvem só para fazer backup, né, e criptografa todo esse backup. Essa empresa de nuvem não vai ter acesso a nada, certo? Né, para também não permitir que essa empresa tenha acesso a informações sensíveis, certo? Ou seja, então pode ser um meio termo nessa relação custo-benefício. O controle 1 seria ter um segundo data center, o controle 2 seria, por exemplo, contratar uma empresa de nuvem, né, e mandar todos os dados criptografados para essa empresa para mitigar, né, e reduzir o risco desse ataque. Tá certo? Essa análise, ela, né, apesar de a gente falar custo-benefício, ela pode ser qualitativa, ela não necessariamente é uma análise quantitativa, certo? Beleza? Né? A gente tem que ver o impacto, certo, da aplicação, da implementação desse controle, né, nesse processo de análise, certo? Ou seja, então, desenvolver uma política, por exemplo, de senhas, que eu precise trocar a senha mensalmente, uma senha aleatória, não pode ser a mesma dos anteriores, etc. Essa política, quando a gente pensa em segurança, ela é uma política boa, né? Mas o impacto na implementação, para regras de negócio da empresa, ela pode não ser legal, certo? Ou seja, então a gente citou já vários exemplozinhos, né, do impacto negativo que alguma medida de segurança pode causar, né? Principalmente quando a gente fala em usabilidade, tá certo? Então, a gente precisa analisar, certo, o impacto, né, além do custo, né, eventual de um determinado controle, o impacto, né, naquele controle, certo? O que é que a gente vai ter que ver? O quanto que a gente reduz naquele risco, certo? Com aquela solução que a gente escolheu, certo? Por exemplo, né, ele reduziu o suficiente, né, é o que está aqui, ó. Ou ele reduziu demais, certo? Ou seja, ele reduziu demais, eu tenho uma solução mais barata, onde eu tenho uma redução de risco para um nível aceitável, né? Então, eu vou optar pela essa solução mais barata, certo? Beleza? Ele reduziu muito pouco. Então essa solução aqui não me serve, né? Então, esse processo tudo vai ser analisado. Vocês têm que lembrar lá que uma das primeiras coisas que a gente colocou lá na análise, antes da análise de risco, né, na parte organizacional, era o risco apetite, era o apetite, né? Risco, apetite. Qual o level de risco, o level, né, adequado, né, o nível adequado que a gente aceita, né, dado como aceitado, né, aceitável, né? Então, são questões, né, inerentes aí ao processo dessa análise custo-benefício, né? Uma decisão, obviamente, empresarial, né? Então a gente vai sair daquele processo um pouco mais técnico, né, do processo de análise de risco e vai pegar aquela parte gerencial, né, a parte dos diretores da empresa e tudo mais, né? Certo? E aí, ao final dessa análise, a gente tem o quê? Né? A seleção dos controles que vão ser implementados. Certo? Ou seja, então a gente fez toda essa parte aqui preliminar, né? A gente avalia as recomendações, né? Trabalha com o tipo de resposta que a gente vai dar, com o nível de risco aceitável, etc., faz análise custo-benefício, etc., e seleciona os controles, é o resultado, né, dessa atividade aqui. E aí depois a gente vai elaborar o plano de segurança, né? Aí o plano de segurança vai, né, incluir os controles que foram selecionados, os controles relacionados, recomendados, os controles selecionados, certo? E os recursos necessários para a implementação desses controles selecionados. A gente tem as prioridades, né? O que é que vai ser implementado primeiro, né? A gente tem
né, os responsáveis por cada controle, por implementar cada um, né, prazos, etc. Né, e a gente tem requisitos de manutenção, certo? Ou seja, então, são elementos que a gente vai ter que ter no plano de segurança. Né? Então, a gente vai ter o que é que vai ser feito, certo? Está aqui o que é que vai ser feito, né? Com quais recursos, né? Quem são os responsáveis, quais são os prazos, etc. Certo? Detalhar, né, como é que que os riscos vão ser tratados e implementados na prática. Então, aqui tem um exemplo de um plano, né? O risco é um ataque no roteador web, né? O nível é high, obviamente a gente vai ter, né, após a implementação, a redução eventual aqui desse risco, certo? A gente tem os controles recomendados, né, desabilitar telnet, usar políticas de senhas fortes, fazer backup do roteador, né? Ter auditoria, né, privilegiada, certo? Definir uma política, né, para a configuração do roteador. Né? A gente tem uma coisa que não é estática, né, que é a tabela, por exemplo, de roteamento. Então, tem mudanças, e aí você vai ter que seguir uma política para a aplicação dessas mudanças. Né? O que é que vai ser liberado, o que é que vai ser proibido e tudo mais. Certo? Beleza? Né? A prioridade é elevada, né? E aí o que é que vai ser feito? Vai ser feita toda, né, a implementação dos recomendados e vai ser feito também, né, a questão de treinamento que não foi citada, certo? Beleza? Né, em relação ao pessoal que vai operacionalizar, né, esses sistemas. Né? Então, você tem a equipe de TI, de segurança, e você tem a equipe de suporte de TI. Né? Então, a equipe de suporte é que vai usar esses sistemas e elas precisam ser, né, treinadas, certo? Capacitadas, certo? Beleza? Então, assim, a equipe de segurança vai trabalhar, por exemplo, na escrita das políticas, certo? E, né, determinar, né, estabelecer essas configurações fortes, né, para configuração do roteador, né, administração, etc. E vai treinar o pessoal de suporte que vai operacionalizar ao longo do dia a dia. Né? Então, tem aí os responsáveis, tem o prazo, né, de execução, aqui eu coloco 4 dias, 3 dias, né? E aí tem também, né, comentários adicionais referentes à necessidade constante de revisar essa política, certo? Auditoria privilegiada é verificar se as autorizações estão sendo respeitadas, certo? A auditoria, né, é tudo que está relacionado a você verificar se aquilo está sendo executado adequadamente, certo? Uma das coisas que a gente faz, né, é exatamente ver se quem está executando as ações são pessoas autorizadas. Por exemplo, se alguém alterou aquele roteador, uma configuração, quem alterou, ele tem ou não tem autorização para isso? Isso é uma das coisas que a auditoria faz. A gente precisa fazer todo o log de tudo isso, né, de todas as ações executadas, certo? E essa auditoria, ela tem que ser feita por usuários privilegiados, né? Tem que ter a permissão para fazer essa auditoria. Então, tem 2 pontos aí nesse processo. Beleza, Gabriel? Né? Nesse caso aqui, ele está citando, né, se os comandos, né, fazendo uma tradução literal, né, ele está citando, né, se os comandos utilizados, eles têm permissão. Quem usou aqueles comandos tem permissão para executar aqueles comandos, que é exatamente o que você colocou. Né? Mas aí você tem o pessoal que pode fazer essa auditoria, até porque você tem, eventualmente, informações sensíveis nesse processo, então não é qualquer um que vai poder fazer essa auditoria, tá bom? Então, assim, uma vez elaborado aquele plano, escolhido quais são os controles e colocados alguns detalhes, né? Aqui está bem alto nível, né? Certo? Mas colocado alguns detalhes, né, de como aquele plano vai ser executado, né, ele vai para a implementação propriamente dita, certo? Beleza? Então, aquele plano que foi elaborado, certo? Né, com todas as informações necessárias, vão ser efetivamente implementados, certo? Vai ser
implementados aqui nesse passo. Beleza? Né? E aí, nessa implementação, a gente pode ter o quê? Um aprimoramento de um controle de segurança, ou a implantação de um novo mecanismo de segurança. Né? A gente tem alterações das configurações do sistema, né? A gente pode atualizar versões do sistema para versões mais novas, etc. Né? Então, a gente tem vários procedimentos ali envolvidos. Né? Por exemplo, aqui esse exemplo foi de um roteador web, mas, eventualmente, né, a gente tem um servidor web. Então, um controle selecionado, né, pode ser, por exemplo, a atualização de um servidor web para uma versão mais nova, né, a troca das senhas, padrões, etc. Né? Então, tudo isso vai ser efetivamente implementado. E aí a gente tem, pessoal, duas coisas. A gente tem um monitoramento desse processo, certo? Tanto do processo de implementação, quanto pós-processo de implementação. Por quê? Porque uma vez que eu implemento, eu preciso o quê? Autorizar o uso do sistema. E aí, assim, o que é que a gente faz antes de fazer essa autorização? A gente faz um teste para saber se está tudo ok. Então, a gente tem esse monitoramento prévio ali durante aquele processo de implementação. Por exemplo, se for um treinamento de pessoal, né, eu posso fazer um teste lá para saber se o pessoal, né, entendeu todas as orientações de como devem ser usados os sistemas. E aí depois, não, beleza, pois a partir de agora, você vai fazer sempre dessa forma, né, usar sempre as políticas definidas. Beleza? Então, assim, a gente implementa, checa se está tudo ok, e depois libera para o uso operacional. E aí, depois que está liberado, a gente continua monitorando. Né? Por isso que eu falei que tem dois detalhes. A gente monitora sempre, a gente não para de monitorar. Beleza? E aí tem todo o acompanhamento da implementação. Né? Certo? É claro que, dependendo das falhas, a gente revisita todo aquele processo, né? E faz toda a avaliação de risco, né? Escolhe novos controles, faz um novo plano e tudo mais, né? Dentro daquele processo ciclo. Certo? E aí agora a gente tem, claro que a gente consegue fazer alguma avaliação preliminar, né? E isso vai ser feito lá na análise, por exemplo, custo-benefício, mas agora que a gente vai verificar o impacto real, certo? Das soluções de segurança que foram aplicadas, certo? Beleza? Ou seja, então, né, foi implantado e agora a gente vai conseguir verificar na prática, né, se aquelas soluções foram ou não foram adequadas e tudo mais, certo? E, além disso, a gente vai verificar, né, se elas são realmente seguras, né? Se ela está realmente protegendo o sistema, beleza? E aí a gente tem alguns aspectos que são analisados nesse processo, né? A gente tem, né, gestão de incidentes, certo? Tem todo um capítulo à parte, pessoal, no livro sobre gestão de incidentes. Inclusive, ele nem fala, né, nem entra em tantos detalhes nesse capítulo 15, que é esse capítulo que a gente está tratando. Certo? Beleza? Ou seja, então, assim, uma das coisas que tem que ser elaborada é um plano de gestão de incidentes. E aí, esse plano de gestão de incidentes vai ser executado caso haja algum incidente de segurança. Aí, dentro desse plano de gestão de incidente, você vai ter aquele processo para parar o ataque, né, para reduzir o dano, e você vai ter aquele processo de recuperação, né, de ataque, vai ter aquele processo de aprendizado com os erros, para que aquele ataque não se repita novamente, aí você vai realimentar o ciclo, certo? Ou seja, são vários aspectos que são levados em consideração nesse plano de gestão de incidentes, certo? E o livro acaba focando nesses outros 3 aspectos. Né? A gente tem o quê? Né? A gestão, né? a manutenção dos controles de segurança, né, que estão aplicados, a gente tem sempre que fazer manutenção, por exemplo, nossas vulnerabilidades surgem, certo? A gente tem checagem se está tudo ok, né, com as normas, né, e se os usuários estão agindo corretamente, e a gente tem as mudanças, né, ou seja, a manutenção, beleza, eu fiz uma mudança aqui no controle de segurança, então a mudança que eu fizer aqui nessa manutenção, ela vai impactar aqui embaixo, né, nesse gerenciamento de alterações, tá certo? Eu já falei um pouco sobre isso. Então, a manutenção, preciso fazer revisões periódicas dos controles, né? Eu posso, por exemplo, monitorar se os usuários se os funcionários estão agindo corretamente, executando corretamente as políticas definidas, né? Ou se tem alguma falha que foi
detectado em alguma aplicação, em algum sistema, certo? E aí, obviamente, eu preciso eventualmente fazer atualizações desses controles, certo? Beleza? Tem a questão, né, de ter novos requisitos que foram encontrados, né, novas funcionalidades, né, que aí você vai ter também essas atualizações, né? E aí tem também que essas alterações não podem impactar, né, nos sistemas, não podem impactar nos controles de segurança. A gente tem, eventualmente, pessoal, novas funcionalidades nesses sistemas. Se a gente pensar na aplicação, foi bolada uma nova aplicação, uma nova funcionalidade. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que implementar essa funcionalidade, né, para atingir esses novos requisitos, e esses novos requisitos não podem impactar nos controles já existentes, ou se impactados, eles precisam ser atualizados também, tá certo? Ou seja, então, é um processo né, de manutenção, né, que a gente precisa, né, ter cuidado com alguns aspectos. Eu gosto de citar como exemplo nesse ponto a questão de vulnerabilidades em aplicações web. Vulnerabilidades encontradas, certo? Em qualquer sistema. Por exemplo, um sistema operacional, né, que é bem comum. Então, o que é que acontece? Quando uma vulnerabilidade é encontrada, você precisa o quê? Corrigir os controles de segurança para sanar aquela vulnerabilidade. Só que a correção desses controles de segurança, ela não pode impactar no sistema, no funcionamento do sistema adequado. Né? Existe, pessoal, né? Quando a gente estuda sobre desenvolvimento seguro, existe lá uma atividade final, né, na parte de manutenção, que é exatamente a parte de gestão de vulnerabilidades, né? Em que você precisa, né, encontrar um meio termo, um balanceamento entre esses aspectos, que é o que eu preciso corrigir logo a vulnerabilidade, botar logo essa correção para funcionar, mas assim, a própria correção que eu posso estar fazendo pode inserir uma nova vulnerabilidade. Como eu preciso de uma certa urgência, então o risco de você ter uma vulnerabilidade dentro da correção que você está elaborando também existe, né? E aí você tem todo o teste, tem que ter também todo esse cuidado. Então, esse meio termo, ele é fundamental dentro desse processo, né? E aí acaba sendo um exemplo, né, para quando a gente fala aqui da manutenção, certo? Então, assim, a gente precisa se preocupar com a segurança, a gente precisa se preocupar em corrigir as falhas, mas tem que ter todo um cuidado em relação ao impacto que essas correções podem causar. Ou as correções das falhas de segurança, ou as correções naturais do próprio sistema, certo? Já que a gente pode ter correções no próprio funcionamento do sistema, novas funcionalidades, etc. Ok, pessoal? Visualizar que a gente tem vários aspectos aí que precisam ser analisados, né? E aí, esses aspectos, eles entram aqui em paralelo com o gerenciamento, né, de alterações, certo? Beleza? Então, assim, por exemplo, né, aqui, nesse caso, é onde eu vou criar um planejamento, para a gestão de vulnerabilidades. Aí esse planejamento que eu fizer, ele vai ser utilizado aqui nessa manutenção. Acharam? Beleza? Né? E aqui entre alguns pontos que eu falei, ó, as correções, né, não podem afetar outras aplicações, tá certo? Beleza? Então tem que ter um impacto aí também até no uso do sistema geral. Então essa é uma das etapas, né? A outra etapa dessa atividade aqui de gestão de configurações é o quê? É guardar todo o histórico que foi executado, certo? Por quê? Porque aí, em caso de algum problema, né, nessa solução que foi implantada, a gente consegue fazer o rollback, certo? Ou seja, então, né, além de fazer todas as alterações, a gente precisa manter todo o histórico para que a gente possa reverter, né, o sistema, né, e possa começar novamente. Vamos usar aqui um termo que a gente utiliza em alguns momentos da computação, né? A gente fazer o backtrack, né? Esse caminho que a gente seguiu não foi legal, então faz o backtrack e vamos agora seguir um novo caminho, uma nova solução. Beleza, pessoal? E a outra atividade, né, é o compliance, né, a conformidade, né, com as regras de negócio da empresa, com a legislação, né,
o compliance com o plano elaborado, saber se o plano foi elaborado está sendo seguido adequadamente, né, já que a gente tem não apenas. A gente tem que lembrar que a gente tem processos que são executados, né? Então, o plano não é aquela coisa, eu elaborei, está pronto, executa, ok. Não. Né? Tem todo aquele processo de execução de alguns processos que foram elaborados. Né? Então, aí tem possibilidade, além do monitoramento da própria auditoria, né, possibilidade de alguém externo participar desse processo. Né? Quando a gente fala em auditoria, normalmente a gente sempre pensa em entidades externas, né? Beleza? E aí a gente vai analisar nesse processo aquele outro aspecto que eu comentei, né? Saber se o que a gente escolheu mesmo, né? Soluções escolhidas, elas são adequadas, tá certo? Ou se a gente precisa fazer alguma adaptação para aquele cenário da empresa. Ok, pessoal? Então é isso, pessoal. No mais, tem mais um estudo de caso aqui, né? Onde ele coloca um plano de segurança, né? Então ele colocou aqui os controles para cada um daqueles riscos que foram citados, né? E colocou controles para todos os casos, certo? Ou seja, então, é algo bem genérico em relação ao exemplo passado, certo? A gente já tinha mostrado um exemplo lá antes, então não vou nem detalhar aqui esse estudo de caso. Certo, pessoal? Então é isso, né, que a gente tinha na aula de hoje. Professor, o senhor poderia falar qual vão ser os capítulos que vão cair nessa prova de quarta? Certo. Assim, essas duas últimas aulas, pessoal, eu tratei em cima do de gestão de segurança, né? Estou usando muito nesses processos, né, esses dois capítulos do livro do Stalins, né, que é o capítulo 14 e 15. Existem outros aspectos dessa parte de gestão de segurança. Se vocês abrirem o livro, existem outros aspectos, né, outros capítulos que continuam esse tópico, certo? Ou seja, então ele tem um capítulo que vai focar na parte de auditoria, né, que vai focar naquele parte de plano de contingência, que a gente não tratou, citou aqui alguns exemplos e tudo mais, mas que não tratamos. A gente focou nesse plano geral e falamos da análise de risco. Né, são os dois conceitos que a gente está trabalhando aqui. Né? E no mais, a gente tem um restante, né, do capítulo 2, né, sobre a RSA, né, assinatura digital, né, de Fihelman, certo? Que a gente falou depois lá, porque a primeira parte tinha só até função hash, certo? Lembrando que o capítulo 2 ele não detalha algoritmos, né? Ou seja, então, por exemplo, o RSA ele não descreve o funcionamento do RSA, mas a gente descreveu o funcionamento do RSA. Tá certo, pessoal? Né? Então, tem outro. O RSA completo, por exemplo, a descrição completa, tem no livro de criptografia. Tem um capítulo lá, se eu não me engano, deixa eu ver qual capítulo. Um capítulo aqui. Vou pegar aqui o livro. Na primeira parte, a gente foi até código de autenticação de mensagem, né? E na segunda parte, a gente foi de criptografia assimétrica em diante, né? Se a gente pegar aqui o capítulo 2, só para criptografia de chave pública em diante. Então, por exemplo, aqui em relação ao livro do capítulo 2, nessa parte de criptografia de chave pública em diante, cadê o sumário desse livro? É o livro que fala do RSA, por exemplo, aqui no livro de redes,
É o capítulo. É o capítulo 9, que fala do RSA. Bem curtinho o capítulo. Só fala do algoritmo, né? É bem brevezinho o capítulo. Né? Aí o Diffie-Hellman, né? O capítulo 10. Né? Dentro do capítulo 10 tem um pedaçozinho do Diffie-Hellman. Certo? Porque no livro de criptografia ele separa tudo. Aí no livro de segurança de computadores, né? Ele deixa tudo junto no mesmo capítulo, mas não dá o detalhe do algoritmo em si. Né? Ele fala do Diffie-Hellman, mas não descreve o algoritmo do Diffie-Hellman. Ele fala do RSA, mas não descreve o algoritmo do RSA. Certo? Ele fala só sobre o funcionamento, etc. E aí a gente falou aqui do Diffie-Hellman, né? E do RSA de maneira detalhada. E aí ele falou de assinatura digital, de gerenciamento de chaves, né? Falou de certificado digital, né? E de números aleatórios, ou seja, do capítulo da seção, né, 2.3 até o final, né? A partir da seção 2.3. Beleza? Apesar do capítulo ser extenso, né, a gente falou de uma maneira. A gente falou também de controle de acesso, né, de uma maneira bem breve, né? A gente falou também um pouquinho do capítulo 3. Né? Então, tem o capítulo 2, 3, né, se a gente pegar o livro do Stalin, né? Padrão. O capítulo 2, o final o restante do capítulo 2, o capítulo 3 e 2 capítulos sobre gestão. Né? Lembrando que a gente não dá para a gente abordar tudo, a gente fez só uma visão geral, né? Falei, por exemplo, tem a parte de políticas de segurança que a gente comentou brevemente, né? E de auditoria que também que a gente comentou brevemente. Beleza? Que seriam os outros capítulos. Se vocês pegarem lá o livro, você tem uma seção lá de gestão de segurança. Tem vários capítulos. A gente só falou dos dois primeiros. Então é isso, pessoal. Né? O resto da parte de ferramentas criptográficas, né, incluindo a parte de controle de acesso, que é o capítulo 3, e essa introdução aí de gestão, que a gente falou brevemente em 2 aulas. Só para vocês terem ideia, né, em um único capítulo, a gente levou várias aulas para falar de cada ferramenta daquela, uma ferramenta por aula, detalhamos os algoritmos. Então, assim, tem assuntos que a gente se aprofundou mais e outros que a gente se aprofundou menos. Tá? Então, é isso. O assunto é realmente amplo e a gente tem que ficar dosando, fazendo essas dosagens, mas a gente não pode deixar de falar de tudo um pouco. Né? Beleza? Eu vou encerrar aqui a gravação. Né? A frequência foi capturada aqui pela ferramenta, acho que está tudo ok. Né? Eu vi que alguns botaram aí a frequência também pelo chat, né? Mas aqui a gente já capturou aqui quem entrou e quem não entrou na disciplina. Beleza? Deixa eu parar aqui a apresentação e a gravação. Bons estudos, qualquer coisa, pessoal, pode perguntar também aí pelo e-mail, pela plataforma, que a gente tenta